Olá, está no ar o Rádio MP Entrevista. Eu sou o jornalista Marco Aurélio Franco e vou conversar agora com a promotora Natália de Castro Zacariotti, da comarca de Pedra Azul. Olá, promotora, seja muito bem-vinda ao Rádio MP Entrevista. Promotora, houve um grande caso de repercussão aí na sua comarca de maus tratos aos animais, não é isso? A senhora pode contar essa história pra gente? Bom, de fato, aqui em Pedra Azul, na minha comarca, já existe um problema sistêmico de animais em situação de rua, especialmente no que concerne aos cachorros. São inúmeros cães de rua e a população não tem muita consciência sobre qual é a melhor forma de tratamento que deve ser dado para esses bichinhos. Além disso, existe uma situação das pessoas que adotam os cães, mas que infelizmente não cuidam deles da forma mais adequada. Foi justamente o caso de repercussão que aconteceu no final de dezembro. Nesse caso, chegou ao conhecimento dessa promotora de justiça através do envio de vídeos aos aplicativos de WhatsApp da promotoria de que cachorros domésticos estavam em situação de maus tratos. Eles estavam sendo agredidos com pedradas por um de seus donos. Aí, acompanhada da Polícia Militar, bem como da senhora Mariana, que ela é responsável pela administração da ONG Pelos Social, que tem como objetivo principal o resgate de animais, tanto em situação de rua quanto em situação de maus tratos, eu, como promotora de justiça, compareceu ao local dos fatos e aí, juntamente com essa equipe, a gente participou do resgate de 2 cachorros em situação de maus tratos. Os animais eram muito dóceis, eles eram receptivos ao contato humano, apesar do que eles haviam passado, subiram no nosso colo, receberam carinho e foi observado que eles estavam muito magros e com alguns machucados pelo corpo. Posteriormente, os animais foram levados para a ONG, passaram por um tratamento veterinário e atualmente um deles já foi adotado, mas o outro aguarda ainda uma eventual adoção. Eu acredito que isso pode se dar por alguns fatores. De um lado, existe realmente a vulnerabilidade da população, que muitas vezes não conhece a melhor forma de tratar os animais, e aí tem como uma questão cultural, talvez, não tratá-los da melhor maneira. De outro lado, existe também a vulnerabilidade econômica, que pode fazer com que a população muitas vezes não dê assim os recursos necessários para os animais, que eles decidem cuidar até mesmo por amor, mas aí chega lá, não tem as condições ideais. Mas realmente eu acredito que seja uma questão cultural, e aí precisaria realmente de uma conscientização para que a população mudasse de pensamento e passasse a entender que os animais têm diversos direitos e que eles merecem proteção. Agora, promotora, um contrassenso. A senhora falou que as pessoas acabam adotando os animais que estão na rua, mas levam para casa e praticam esses maus tratos? Na cidade, existem 2 lados. Tem muitos animais de rua que eu percebo que não tem a menor chance de adoção pela quantidade, mas muita gente, como eu falei, tem esse coração bom, gosta dos animais, leva para casa e às vezes adota mais do que eles conseguem manter. E aí gera uma situação, justamente porque eu gostaria até de abordar que os maus tratos não são somente você bater no animal, mas às vezes você deixar ele ali sem a comida, sem as condições necessárias. Então a pessoa pode até ter essa boa vontade, mas infelizmente não ter a condição de dar o melhor cuidado para aquele bichinho. Maus tratos não é só você agredir, bater, né? É mais do que isso, é muito mais do que isso. Exatamente. Com relação aos maus tratos, é importante dizer, os maus tratos eles são atualmente classificados como um crime. Então existe previsão na Lei 9605, que é uma lei de 98, então já existe há muito tempo no nosso ordenamento, e que ela trata sobre as sanções penais e administrativas que são derivadas dessas condutas que são lesivas ao meio ambiente, não somente com relação aos animais. Especificamente com relação aos maus tratos, é importante dizer que eles são caracterizados como qualquer conduta humana que tem como objetivo ou ferir um animal ou mutilar. Pode ser um animal silvestre, doméstico, domesticado, a lei traz nativos, exóticos. É um crime que a princípio inclusive possui uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Mas aí é importante dizer alguns elementos que muitas vezes as pessoas não sabem. Primeiro, por exemplo, a gente pode lembrar que esse crime vai ser cometido mesmo se for a situação de uma pessoa que realiza, às vezes, um experimento no animal, um experimento doloroso, um experimento cruel no animal vivo, ainda que a pessoa tenha um fim, por exemplo, didático ou um fim científico, se existirem outras maneiras daquele animal ser estudado. Isso está previsto expressamente na lei. Especificamente no que diz respeito aos cães e gatos, existe uma previsão
específica e até um pouco mais recente da lei, afirmando que a pena será agravada nesses casos. Por quê? Considerando que a maioria dos animais domésticos são realmente os cães e gatos. Então foi-se observado através do tempo que esses animais sofriam a maior quantidade de maus tratos, justamente por estarem mais convívio com o ser humano, e aí a legislação estabeleceu uma pena ainda mais grave para quem realiza esse crime. Então a pena vai ser de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda do animal, o que foi justamente o que aconteceu aqui no município. Quando a gente percebeu que os cães estavam em situação de abuso, não bastava unicamente que um processo criminal fosse iniciado. Tinha a necessidade de que esses animais fossem retirados da guarda daquelas pessoas, justamente para que fosse evitado uma futura reiteração, fosse evitado. Independente da condição social, até de vulnerabilidade, esse caso aí, em Pedra Azul que aconteceu, a pessoa vai responder? Sim, com certeza. E, naturalmente, as questões sociais elas devem ser consideradas, até porque nós somos seres humanos e existe sim a desigualdade social inegável, mas de outro lado, os animais são tutelados pelo ordenamento e merecem a proteção. Então, eu conversei com o autor desse crime, expliquei para ele como que seria a situação, tratei com ele sobre as possibilidades jurídicas do que aconteceria dali para frente e, nesse sentido, infelizmente, precisei dizer para ele que a conduta tem consequências e que, portanto, ele seria assim responsabilizado. Agora, promotora, as pessoas estão sujeitas dentro da legislação. A legislação que ela é federal, existem leis estaduais, existem leis municipais. Nesse caso aí, é uma legislação federal? Sim, o direito penal, ele é um ramo do direito que ele é tutelado no âmbito federal. Então, é uma legislação federal. Esse crime, portanto, ele é crime em todo o território nacional e não existe a possibilidade de uma lei local afastar essa conduta como criminosa. Então, é uma legislação que rege todo o país e, como eu estava falando antes, é importante lembrar, não é somente bater no animal, não é somente mutilar o animal, por assim dizer. Existem alguns exemplos que eu posso trazer aqui que às vezes as pessoas não associam com os maus tratos. Por exemplo, deixar o animal sem água, sem comida. Às vezes a pessoa deixa o animal no sol, em locais muito quentes, ou então nega assistência veterinária, priva de socialização, acontece bastante. Às vezes a pessoa tem um animal que nunca leva para passear, nunca deixa ele ter contato com outros animais. E aí, naturalmente, castigos, né? Deixar aquele animal preso em local pequeno, em local insalubre, tudo isso pode ser caracterizado como uma conduta criminosa e realmente não pode acontecer. As penas, elas são previstas na lei, a princípio, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Caso seja uma situação realizada contra cães e gatos, por expressa previsão, inclusive recente da lei, reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda do animal, a reclusão sendo uma coisa ainda mais gravosa. E, inclusive, se o animal falecer, existe um aumento de pena de 1/6 a 1/3. Portanto, naturalmente, a proporcionalidade vai ser considerada quando da dosimetria dessa pena. Promotora, qual que é o papel do MP nessa proteção dos animais? O Ministério Público é uma instituição permanente, uma instituição que é essencial para a função jurisdicional do Estado e tem como principal incumbência defender a ordem jurídica, defender o regime democrático e os interesses e direitos, tanto sociais quanto individuais. Isso é previsão da própria Constituição Federal. No que diz respeito à defesa dos animais, há muito já houve uma evolução sobre a natureza jurídica dos animais. A princípio, eles eram considerados como bens, como propriedade, como coisa, passíveis inclusive de pertencimento. Então, seria propriedade de uma pessoa. Atualmente, esse entendimento já foi muito evoluído, de forma que hoje se consideram os animais como seres sencientes, ou seja, sensíveis, passíveis e merecedores de proteção. A crueldade, portanto, contra os animais é proibida tanto constitucionalmente quanto de maneira internacional, por diversos outros ordenamentos e até mesmo tratados internacionais. Isso porque os animais, eles fazem parte do meio ambiente e eles são essenciais tanto para a manutenção do equilíbrio do meio ambiente em si, mas mais do que isso, eles são merecedores de cuidado justamente por eles serem vulneráveis. Nesse sentido, o Ministério Público tem um papel essencial na defesa deles. Atua tanto preventivamente quanto repressivamente em prol da manutenção da integridade dos animais. De um lado, o Ministério Público, a princípio, ele busca conscientizar a população sobre as obrigações que ela poderia ter com esses animais, fundamentado na própria legislação, como foi falado, que criminaliza os maus tratos, e de outro lado, existe uma atuação repressiva, tanto na área criminal, portanto, quando se observa que houve realmente o crime, haverá a realização ou de um acordo
acordo, a depender do caso, se for considerado que houve ali realmente que será uma solução mais adequada para aquele caso, que seria o acordo de não persecução penal, ou de um lado será efetivamente realizada a denúncia criminal que iniciará o processo penal. Com relação a esse acordo, é muito importante dizer que o artigo 28A do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade desse acordo, estabelece uma série de requisitos, e uma delas é, inclusive, que esse acordo só seja oferecido em casos em que haja uma avaliação da promotora de justiça ou do promotor de justiça, em que se observe que esse acordo ele será proporcional e adequado àquele caso concreto. Portanto, existem muitas situações em que esse acordo não é indicado. O meu entendimento pessoal, inclusive, é no sentido de que não se oferece acordo para indivíduo que comete o crime de maus-tratos, só para que isso fique bastante claro, e isso tem respaldo, inclusive, na doutrina nacional e até mesmo internacional. De outro lado, existe ainda uma atuação do Ministério Público que se dá no âmbito dos direitos coletivos, dos direitos difusos, podendo o Ministério Público ajuizar ações civis públicas buscando a melhoria da situação dos animais de uma maneira mais ampla, domésticos ou não, caso realmente essa violação seja vá um pouco além daquele caso concreto. Então, existe essa atuação preventiva e repressiva, e tanto individual quanto de uma maneira mais coletiva. Esse foi o Rádio MP Entrevista com a promotora da comarca de Pedra Azul, Natália de Castro Zacariotti. Até a próxima. Rádio MP em todo lugar ao seu lado. Siga a gente nas redes sociais, procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br.